Boa noite para você que está aqui presente. Boa noite para você que nos acompanha agora pelo @Igreja do Coração. Quer seja no Facebook, no YouTube, as nossas redes sociais, elas existem para dar glórias a Deus e para aproximar você que está um pouco distante de nós, né? Nós nos reunimos aqui na Avenida Dom José Gaspar, no número 185, no bairro Coração Eucarístico, aqui em Belo Horizonte. Então, se você é da Grande Belo Horizonte, eu quero te convidar a participar conosco. Estar aqui, nós nos reunimos todos os domingos às 18 horas. Você é muito bem-vindo. Venha, se você está na Grande Belo Horizonte, nós teremos um imenso prazer em ter você no nosso meio, ter você conosco para adorar, congregar conosco, adorar e exaltar o nome do Senhor. Nosso objetivo é que a palavra de Deus possa ser vivenciada na prática. E também isso compreende congregação, congregar. Então venha, participe conosco. Os irmãos que aqui congregam ficarão muito alegres se você também puder estar conosco. Todos os domingos às 18 horas. Pois bem, neste mês de janeiro nós iniciamos as nossas reflexões falando a respeito dessa presença contínua de Deus em nossas vidas, do cuidado do amor de Deus para conosco. E o tema da nossa reflexão é Deus não tira férias. Na semana passada, respondemos a pergunta, por que Deus não tira férias? Deus não tira férias, na semana passada, fazendo uma rápida recapitulação, porque Deus é todo-poderoso, né? Vimos do poder de Deus, da onipresença, onipotência, onisciência de Deus, como que Deus é criador de todas as coisas, de cada detalhe da nossa vida, e que nada foge a Ele, nada foge ao seu poder. Deus não tira férias porque Deus é proteção cuidadosa e constante. Vimos na semana passada esse cuidado detalhado de Deus na vida de cada um de nós, em que nada foge à sua mão poderosa, nada foge ao seu amor, ao seu cuidado para conosco. E também vimos que Deus, Ele é eterno. Então essa eternidade de Deus, essa constância eterna de Deus, Ele é eterno em amor, Ele é eterno em nos favorecer. Ainda que nós não mereçamos, Deus derrama sobre nós o amor constante dEle. Hoje nós veremos outras características importantes, dando continuidade nessa reflexão de Deus não tira férias. E veremos outras características importantes desse Deus maravilhoso que nunca, jamais, em tempo algum, vai tirar férias das nossas vidas. Nós podemos nos cansar uns dos outros, nós podemos nos cansar do nosso trabalho, nós podemos cansar mentalmente, fisicamente, psicologicamente, nós podemos ficar estressados, mas Deus nunca vai se cansar de nós, nunca vai se estressar de nós, nunca vai ficar necessitando de tirar férias de nós, mesmo porque o seu poder é eterno e não carece de recarga. Nós carecemos de recarga, mas Deus jamais vai precisar de recarga. E aqui nós vamos hoje dar prosseguimento, né, nessa nossa reflexão. Na semana passada nós vimos o salmista falando a respeito desse poder de Deus, né? Levo meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? E esse poder de Deus, e hoje vamos continuar. Mas antes de ler o texto bíblico, eu quero te falar um pouco sobre o autor do texto bíblico, Davi. Davi foi um homem chamado por Deus de homem segundo o coração de Deus. Foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Mas Davi teve muitas controvérsias na sua vida. Davi teve muitos momentos bons com Deus, de muita intimidade com Deus, mas Davi também teve muitos momentos distantes de Deus e que sua alma se entristeceu por causa do pecado. Davi viveu momentos de altos e baixos na sua relação para com Deus. Então este homem, Davi, um homem comum, trabalhou de forma comum como qualquer outro homem. A profissão de Davi era de pastor de ovelhas, né? Então Davi tem uma experiência de pastorear ovelhas. Então ele pegava a ovelha com o seu cajado e saía ali pastoreando a ovelha, levando a ovelha até o lago para beber uma água e matar a sede daquele deserto, daquele sol terrível. Davi saía no seu ofício de pastor de ovelhas, fazendo uma seleção de alimentos para que aquelas ovelhas não comessem os alimentos venenosos, as gramíneas venenosas. E aí ele colocava comida, pastos verdejantes. E aí Davi
Ele guiava o seu rebanho, e tem uma imagem muito interessante na internet de um pastor de ovelhas, se não me engano, num país lá da Europa, pastoreando as ovelhas, um monte, mas muitas ovelhas mesmo, muitas ovelhas, e o pastor na frente chamando as ovelhas, e aquele tanto de ovelha atrás do pastor assim, ó, indo atrás dele, e ele conduzindo-as a pastos verdejantes, a águas tranquilas, né? O pastor de ovelhas tinha essa experiência, Davi tinha essa experiência. Então esse foi um dos ofícios de Davi. Depois Davi passou por uma experiência que ficou muito conhecida, aquela experiência com Golias, né? Um grande gigante guerreiro. Davi não era guerreiro, Davi não era gigante. Davi não podia nem ter se alistado no exército da época, porque não tinha estatura e nem força. No entanto, ele se coloca diante desse guerreiro, com a sua intimidade para com Deus, e uma pedrinha jogada por Davi derruba esse guerreiro no chão e o leva ao nocaute. Pelo poder e a mão de Deus, Davi tem vitória ali sobre aquela dificuldade, sobre aquele gigante. E depois Davi se torna rei. E como rei, ele toma decisões, algumas não muito boas, outras boas, mas ele, no ofício de rei, ele consegue ali ser também um instrumento de Deus, de uma certa forma, para que aquele povo pudesse ser liderado de forma sábia, do mesmo jeito que ele tentava liderar as ovelhas, e ele também tentou liderar o povo de forma sábia, debaixo da vontade de Deus, se arrependendo dos seus pecados. Então Davi era um homem comum, como eu, como você que está aqui, como você que nos acompanha pela internet agora. E este homem comum escreve no capítulo 23 de Salmo, capítulo 23, no Salmo de capítulo 23, ele escreve essa sua experiência pessoal, né, baseado na sua liderança de rei, baseado na sua liderança pastoral de pastor. Ele funde esse conhecimento nessa experiência com esse Deus Todo-Poderoso, e ele escreve o Salmo de número 23, que diz assim, para você que está nos acompanhando pela internet, está na sua tela: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia, glória a Deus. Davi aqui retrata nestes 8 versículos não só sua experiência de vida para com Deus, mas também ele usa uma ilustração do seu ofício, de que ele entendia muito bem, para nos ensinar as verdades da relação de alguém para com Deus. Né? Nós vimos que Deus não tira férias de nós e se preocupa conosco, porque Ele é todo poderoso, proteção cuidadosa e constante, e Ele é eterno. E hoje continuaremos. Por que Deus não tira férias? Porque Deus constantemente não para, não cansa, não cessa de nós e de cumprir o seu plano sobre a terra. Porque Deus é provedor constante. Você precisa de algo, você recorre a Deus. Você tem a necessidade de algo, você recorre a Deus. Você está passando por algo, você recorre a Deus. Deus é aquela fonte inesgotável de provisão, quer seja material, quer seja emocional. Em qualquer circunstância, em qualquer dificuldade, seja lá o que a gente esteja passando, ir até Deus, entregar a nossa vida e mergulhar nos seus pés é garantia de provisão constante para com as nossas vidas. Davi declara isso no texto.
O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. E me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome. Davi começa falando que Deus não deixaria faltar nada que Davi necessitasse. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi está fazendo uma declaração que já foi feita por outros patriarcas e por outros profetas antes de Davi. Está dizendo, o que Davi está dizendo aqui nessa primeira frase é o que foi cunhado lá atrás em Abraão, cunhado lá atrás nos patriarcas. Jeová Jiré, Deus provedor, e Deus é a fonte de provisão para você que está aqui, para você que nos acompanha pela internet. Deus é uma fonte de provisão, e Ele não tira férias de prover nas nossas vidas. Ele não tira férias de ser essa fonte inesgotável de provisão. Quando Jesus estava conversando com a mulher no poço, Jesus disse: se você beber da minha água, você jamais terá sede. Fluirão rios de água viva e você nunca mais vai ter sede. Ou seja, provisão para matar a sede da alma. Provisão. Isso é o que Davi está tentando dizer quando ele pega a figura do pastor de ovelhas, e ele diz: olha, o Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Porque o pastor cuida da ovelha, o pastor atende a ovelha. Às vezes o pastor, ele pega a ovelha e age com a ovelha de forma que a ovelha fica até desagradada, porque a ovelha quer pular o redil, né? O curralzinho da ovelha chama redil. O redilzinho está lá, a ovelha pula, aí o pastor vai lá, pega a ovelha e traz a ovelha para cá para proteger, porque se ela for para longe, ela vai ser devorada pelo lobo. E aqui, ela está no redil, o lobo vai chegar, o pastor pega o cajado dele, na cabeça do lobo. É assim. Então o pastor vai lá e exorta a ovelha. Alguns pastores tinham uma técnica para ensinar as ovelhas, de condicioná-las a ficar no redil. Por vezes, quando a ovelha saltava muito, o pastor pegava a ovelha e quebrava a perna da ovelha. E depois curava de novo, colocava uma tala para a ovelha associar aquele quebrar de pernas ali ao salto que ela deu, ela nunca mais pular o redil, porque no redil ela está protegida. Então Davi sabia do que ele está falando quando ele fala assim: guia-me, conduz-me, né? No versículo 2, conduz, guia no versículo 3, quando ele usa essa parte, quando ele usa esse verbo, essa palavra conduzir, guiar, esses dois verbos, e atribui isso ao pastor, Davi está falando daquilo que ele sabia fazer, daquilo que ele entendia, e ele está fazendo uma analogia para com Deus, que Deus pode guiar as nossas vidas, conduzir as nossas vidas a águas tranquilas e a pastos verdejantes, na medida em que nós entendemos que a nossa relação pessoal com Ele se dá, na medida de que nós reconhecemos que Ele é o provedor, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta e nada me faltará. Deus é o provedor da sua vida. Ele é a fonte de provisão, então não é o seu intelecto, não é o seu muito saber, ou o seu dinheiro, ou os recursos financeiros, ou a estrutura que você vive, que é de fato que vai conduzir você a águas tranquilas, porque nós sabemos muito bem que essas coisas não nos conduzem a águas tranquilas, elas podem nos produzir uma sensação de bem-estar durante um tempo. Eu sou um intelectual, eu tenho diplomas, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, mas a gente sabe que no fundo isso tudo traz um vazio na alma, que quando a gente se depara com situações espirituais e emocionais, nós acabamos por nos fragmentar da mesma forma. A gente tem grandes exemplos disso. A gente vai ver grandes políticos, grandes cantores famosos, ricos, milionários, que não encontravam paz na alma, porque simplesmente não tinham o pastor que as conduzisse a águas verdejantes, a águas tranquilas e pastos verdejantes. É isso que Deus quer fazer conosco. Então Deus não tira férias de nós, porque Deus quer nos conduzir diariamente nesse ano de 2021 a águas tranquilas e pastos verdejantes. Mas você precisa entender que Ele é o seu pastor. A sua relação para com Deus é relação de ovelha para com o pastor.
Ele proverá sobre mim o cuidado. Deus não tira férias, porque Deus é provedor constante. Jeová Jiré, Ele provê todas as coisas, Ele está presente em todas as coisas. E isso só vai ser uma realidade na medida em que eu entendo que eu sou ovelha do rebanho dele. Se eu imaginar que não sou ovelha do rebanho do Senhor, e que quero viver como um lobo, ou quero viver distante do rebanho do Senhor, eu tenho total liberdade para isso, porque Deus respeita a nossa individualidade. Mas se você quer desfrutar de águas tranquilas, de pastos verdejantes, seja conduzido e seja guiado, seja restaurado pelo poder e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Deus encarnado e que quer nos conduzir como sumo pastor a todas essas possibilidades neste ano de 2021. Pastor, eu quero ter um ano de 2021 fantástico. O Senhor seja o seu pastor. Pastor, eu quero ter provisão na minha casa. Que o Senhor seja o seu pastor. Pastor, eu quero ser, melhor para com a minha família. Eu quero alcançar novos patamares no meu temperamento, na minha vida. Eu quero melhorar com a minha esposa, com o meu marido. Que o Senhor seja o seu pastor. Seja uma ovelha do rebanho do Senhor e esteja disposto a permitir que Ele guie você a águas tranquilas, que Ele conduza você a pastos verdejantes, sem que você se permita ser uma ovelha do rebanho. O Senhor não vai te obrigar a nada. É preciso que você decida. Mas eu quero que você saiba que o Senhor jamais vai desistir de você. Deus não tira férias de nós. E Ele não tira férias porque Ele é um provedor constante. Deus é um provedor constante. Quando eu olho para o texto e vejo, de nada terei falta, Ele me faz repousar, conduz a águas tranquilas, restaura o vigor, guia minhas veredas da justiça por amor ao nome dEle. Quando eu vejo essas coisas, eu vejo provisão constante, provisão ininterrupta, completude. Certa vez o apóstolo Paulo disse, a minha graça, o apóstolo Paulo, Deus, instrumentalizando o apóstolo Paulo, diz, a minha graça te basta. Deus nos preenche. Você e Deus será sempre a maioria de qualquer situação. Você e Deus será sempre completude. O mundo pode deixar-nos incompletos, mas Deus, provedor, pode completar e pode produzir em nós vida abundante e completude na nossa alma, porque fomos criados para o louvor da glória de Deus. E quando nós vivemos assim, nos sentimos completos. Quando nós vivemos assim, nos sentimos realmente realizados. Então entregue-se ao Senhor e permita que, como Davi permitiu, Deus seja Jeová Jiré, Deus provedor na sua vida. Deus não tira férias porque Deus é presença protetora ininterrupta. Deus é presença protetora ininterrupta. Quando você olha para a ação constante de Deus, e quando você olha para o relato de Davi aqui, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Por quê? Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim às vistas dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Olha os exemplos que Davi dá. Davi dá alguns exemplos que são comuns aos seres humanos. O primeiro exemplo que Davi dá aqui é o inimigo, o opositor. A Bíblia fala do inimigo das nossas almas, o diabo que se levanta como um leão que busca quem possa tragar. Ele tenta atrapalhar-nos, ele tenta tentar-nos, ele tenta sistematizar ideologicamente o seu pensamento através da política, sistematizar ideologicamente o seu pensamento através do pensamento acadêmico, através de uma estrutura cultural. Ele mesmo foi até o Mestre Jesus e tentou Jesus, usando a própria Escritura Sagrada, para desviar Jesus do plano dele. Satanás é o inimigo das nossas almas. Aqui Davi fala que a vitória, preparas um banquete
banquete para mim na vista dos meus inimigos. Ou seja, há aqui um banquete, uma tranquilidade, uma paz que excede o entendimento, ainda com o inimigo agindo. Mesmo que o inimigo esteja ao redor olhando, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Provisão diante daqueles que querem mal. Então, Deus é provedor constante. Deus é presença protetora e ininterrupta. Deus quer cuidar de mim, quer cuidar de você. Deus quer cuidar dos detalhes daqueles que lançam sobre nós setas malignas e que são às vezes instrumentos do diabo. Pessoas dos quais no ano de 2021 vão atravessar o nosso caminho com intenções ruins no coração. Deus estará lá para te proteger. Deus vai cuidar de você. Deus vai estar com você e preparar um banquete para você na presença dele e na presença dos inimigos, honrando você, ungindo a sua cabeça com óleo e fazendo o seu cálice transbordar. O seu cálice vai transbordar plenitude, proteção. Sabe quando o cálice transborda, quando o cálice está cheio, é quando há abundância. É isso que Deus quer para nossas vidas. Deus quer uma vida abundante para a minha vida. E Deus quer uma vida abundante para você. Mas pode vir que 2021 pode acontecer de ter, em algum momento, você estar caminhando e aí ao seu redor você ser encoberto pelo vale de trevas e morte, ou pelo vale da sombra da morte. Pode acontecer. O ano de 2020 para muita gente foi o vale da sombra da morte, literalmente falando. Mas pode acontecer que realmente esse vale se materialize na sua frente e você está andando, quando você olha para o lado, está lá o vale da sombra da morte. Davi disse que, ainda que ele andasse, mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, não temerei mal algum. Por que Davi não ia temer mal algum? Se o vale da sombra da morte é aterrorizante, se o vale da sombra da morte traz-nos medo natural, fisiológico, biológico, psicológico, por que Davi não iria temer mal algum se a estrutura social em que nós vivemos, se nós passarmos pelo vale da sombra da morte, naturalmente, nós vamos sentir o cheiro de medo. Por quê? Porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Olha a figura da ovelha e olha a figura do pastor de novo. A ovelha passando por um vale da sombra da morte, sem temer mal algum, porque na mão do pastor, há uma arma poderosa contra o lobo, contra o inimigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. O cajado do pastor, aquele cajado que era usado para suavemente pastorear e tocar a ovelha, agora se torna um fuzil de proteção para dar na cabeça do lobo, que se ele vier em direção à ovelha, trazendo morte, trazendo sofrimento, o Senhor iria protegê-la. Aqui há uma proteção constante, presença protetora ininterrupta, e há uma confiança do salmista de Davi para com Deus, sabendo que Deus Todo-Poderoso iria protegê-lo. Assim é conosco, meus irmãos, assim é conosco. Circunstâncias das nossas vidas não podem nos deter. Os problemas que passamos nas nossas famílias, as dificuldades que passamos nos nossos empregos, os problemas que temos na nossa sociedade, as pandemias que nós encaramos, as guerras que nós vivenciamos no dia a dia, não serão suficientes para fazerem sucumbir aquele que ressuscitou dos mortos e que é rei sobre toda a terra, Senhor dos senhores, mestre dos mestres, aquele que vai fazer com que as trombetas toquem e vai nos convocar para o lugar que ele nos preparou. Então, meu irmão, minha irmã, quando Davi diz:
não terei mal algum. Não é porque Davi é super controlado, não é porque Davi não tem as emoções abaladas, não é porque Davi é fisiologicamente diferente de nós, não, é porque Davi tem a presença de Deus. Então paz não é ausência de tribulação, não é ausência de guerra e medo. Paz é presença de Deus. Coragem é presença de Deus. Intrepidez é presença de Deus. Até a palavra entusiasmado, né? Enteos, com Deus dentro. Então, se você tem um compromisso com Jesus, se você tem um compromisso com Deus, se você é selado, guardado e você é morada do Espírito Santo, você tem Deus em você, você está com Deus, você vive com Deus. Então, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não há o que temer, porque Ele está com você. Então, que esse 2021, esta realidade seja prática na sua vida, que o Senhor, de fato, faça você sentir a presença dEle tão presente, que você possa entender, da mesma forma que Davi entendia, que ainda que eu ande pelo vale das trevas e morte, não temerei algum, porque tu estás comigo. Deus, presença protetora, constante. O vale não acabou, Deus também está presente ali com você. Constantemente, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, como diz a música. Deus não sucumbe diante das armas do diabo, pelo contrário, Deus já venceu o diabo na cruz, derramando o sangue de Jesus, que encobre uma multidão de pecados. Então não há tentativa do diabo que possa fazer sucumbir à vontade de Deus Todo-Poderoso. Então, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não tema o ano de 2021, não tema pandemia, não tema problemas, não tema, porque Deus é com você. E se Ele é com você, é preciso que você viva, de fato, nesta fé, de que Ele está com proteção ininterrupta da presença dEle em sua vida. Tua vara e o teu cajado me consolam. E para finalizar, olhando para o texto, no versículo 8, sei que a bondade e a fidelidade do Senhor acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então a bondade e a fidelidade, toda essa proteção, todo esse amor de Deus, todo esse cuidado de pastor para com a ovelha, eles são constantes enquanto a ovelha está viva, né? E depois o rei Davi dá um exemplo de por toda a minha vida, porque é por toda a eternidade dele, enquanto ele estiver vivo aqui, e depois Deus vai levá-lo para a glória celestial, para viver para com Deus. Aqui, meus irmãos, o que acontece é que o que ele está declarando é que Deus é constância, sequência e frequência. Deus não para, Deus não cessa, Deus não se intimida, Deus continua. Ele começa uma boa obra, ele termina. Ele conclui aquilo que ele começou sempre. Então, o bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas, conforme o apóstolo diz, o bom pastor, que é aquele que ensinou-nos como viver, que ficou conhecido como Jesus ou Cristo. Este bom pastor está lá aguardando o momento em que ele vai trazer à baila, trazer de volta o plano de convocar-nos à sua presença. Enquanto isso não acontece, nós vivemos debaixo da fidelidade, da constância dele. Sei que a bondade, a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Declara Davi. Deus é constância. Todos os dias da nossa vida, Deus não para, não cessa. Deus não vai tirar férias porque a sua constância não permite. Então Deus ama você, apesar dos seus pecados, apesar das suas limitações, apesar das suas dificuldades, Deus continua amando você. Aí você vai para longe de Deus, Deus continua amando você. Você vai e fala, não quero esse amor do Senhor. Deus continua amando você. Você corre para lá, Deus... Então é constância, e você não vai fugir desta influência poderosa do amor de Deus por você. Deus ama e vai continuar amando. Assim como um pastor cuida da sua ovelha, Deus ama você e quer cuidar de você e quer constância na sua relação para com Ele. Então, Deus não tira férias porque Ele é constante. E nesta constância, eu e você podemos ser constrangidos
sabe, impulsionados pelo Espírito a compreender toda essa magnitude, como Davi compreendeu aqui, esse Deus provedor, constante, esse Deus presença ininterrupta, protetora constante, esse Deus que é a própria constância, que não se arrepende, que não cessa de nos amar, esse Deus todo-poderoso, é esse Deus, meu irmão, minha irmã, que se materializou na cruz, que se entregou por nós. O profeta dizia: a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e seu nome será chamado Emanuel, Deus conosco, Deus comigo e com você. Este Deus conosco se entregou na cruz por nós, levou sobre si todos os nossos pecados, e como um bom pastor quer cuidar das ovelhas. Ele não só deu a vida pelas ovelhas, venceu a morte, ressuscitou e hoje vivo diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, de forma constante. E Ele toca em nossas vidas e nós podemos receber o toque do amor dEle, ou nós podemos simplesmente dizer: não é comigo, não é comigo. Certa vez eu disse: não é comigo. Eu ouvia a minha avó, que hoje mora no céu com o Senhor, dizer sobre esse Deus todo-poderoso, sobre esse Senhor, pastor, que de nada teremos falta. E eu dizia: não é comigo. Gostava de ouvir as músicas, né? Vai abalar, quando Jesus vier o mundo vai abalar. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Tinha uma música muito bonita de um grupo chamado Voz da Verdade. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais. Eu ouvi essas músicas que a minha avó tinha num disquinho pequenininho lá na casa dela, mas eu não ouvia a mensagem que estava contida nessas músicas, e eu não ouvia a mensagem que estava contida na voz e na leitura que a minha avó fazia constantemente. Eu dizia: não é para mim. Até que um dia eu reconheci que, de fato, Deus, como um bom pastor, estava querendo me abraçar com seu amor, e reconheci a necessidade de me tornar ovelha do rebanho dele. E esse é o desafio que eu faço para você hoje. Se torne ovelha do rebanho do sumo pastor e deixe ele pastorear a sua vida. Se entregue. E se você já se entregou e talvez está pulando o redil, volte para o redil, congregue, se junte ao redil. Se junte outras ovelhas ali e esteja disposto a viver de forma intensa esse cuidado ininterrupto do Senhor na sua vida. E eu quero orar por você que quer tomar essa decisão. Eu quero pedir ao Senhor que cele esta decisão com o Espírito Santo. Se porventura você sentiu que Deus falou ao seu coração diante dessa exposição da palavra vinda através do rei Davi, do pastor de ovelhas Davi, que você possa curvar sua cabeça agora, orar ao Senhor e consagrar sua vida a Ele, dizendo: Deus, olha, o ano de 2021 será um ano da tua presença constante. Eu sei que o Senhor não está tirando férias da minha vida, então ano de 2021, do mesmo jeito que as misericórdias se renovarem, eu também me renovarei na minha santidade, no meu amor e na minha entrega em servir ao Senhor. Quero ser um servo do Senhor, quero realmente confessar ao Senhor a minha vida, entregar ao Senhor, e quero, juntos com outros irmãos, adorarem ao Senhor como igreja do Senhor. Quero me juntar a esse povo chamado igreja. Ore ao Senhor agora, curva a sua cabeça, feche o seu olho, vamos orar juntos, firmando esse compromisso com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, agora a tua igreja ora ao Senhor. Grato ao Senhor por este texto belíssimo, escrito de uma experiência pessoal de vida, de um homem que teve altos e baixos, mas que desfrutou da tua presença constante, do teu poder constante, ininterrupto, da tua proteção constante, da tua provisão constante, e retratou isso de forma belíssima nesses 8 versículos para tocar o nosso coração e para convencer-nos a nos aproximar mais do Senhor, e que isso aconteça agora nesse momento.
que nós aqui juntos possamos decidir por nos comprometer mais com o Senhor, por nos entregar ao Senhor, por consagrar as nossas vidas ao Senhor e por realmente estarmos entregues como ovelhas do teu rebanho. Guia-nos a pastos verdejantes, ó Deus, leva-nos, conduz-nos a águas tranquilas, restaura o nosso vigor, que isso, Deus, seja a nossa realidade durante o ano de 2021 inteiro, vivendo na tua presença, cumprindo os teus propósitos e entregando as nossas vidas ao Senhor. Se porventura alguém agora ora, confessando Jesus como o Senhor, sela esta vida com o teu Espírito Santo, escreve este nome no livro da vida e faz, ó Deus, uma nova criatura surgir. Se porventura alguém ora agora consagrando a sua vida e dizendo, Deus, eu quero ser mais ovelha do teu rebanho, que isso seja realidade prática e que este texto possa ser aplicado na prática diária desta pessoa, Pai. Obrigado, Deus, obrigado pela presença do Senhor e pelo amor do Senhor em nossas vidas. É em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu querido, se você orou, fazendo uma confissão, agora nós vamos trazer os nossos pedidos aqui à frente, os pedidos de oração. Esse é o momento que a gente faz os pedidos de oração. E você, que nos acompanha pela internet agora, eu convido você a também entregar o seu pedido de oração a nós. Nós da Igreja do Coração, eu quero orar por você. Então você envia um e-mail no orepormim@igrejadocoração.com, dizendo, pastor, eu tomei uma decisão, pastor. Eu ouvi a mensagem do rei Davi, eu ouvi esta mensagem que veio do coração de Deus e eu tomei uma decisão, quero consagrar a minha vida, quero me entregar e quero realmente servir a Deus. Nós vamos orar por você. Nós vamos interceder pela sua vida, nós vamos estar dispostos a estudar a Escritura com você e ajudar você a crescer na fé. Mas fale conosco que você tomou essa decisão, nos comunique, diga que você tomou essa decisão para que a gente possa interceder por você. Você também pode fazer uma outra coisa. Além de nos enviar um e-mail, sair da sua casa e vir até aqui. Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico, próximo à PUC, bem próximo ao Museu da PUC, aqui em Belo Horizonte. Venha. Todos os domingos às 18 horas nós adoramos a Deus coletivamente, congregacionalmente. Venha congregar conosco. Você pode também participar dos nossos estudos bíblicos online. Nós temos um estudo bíblico online de meia hora, toda quinta-feira, às 20 horas, para você. Quinta-feira, 20 horas, 30 minutos de palavra de Deus. Nós temos também um outro formato de estudo bíblico, todo domingo, 9 horas da manhã. Chamamos de Escola Bíblica Dominical. É mais profundo, é mais detalhado, a gente mergulha um pouco mais. O tempo também é 1 hora e meia mais ou menos, de profundidade bíblica e de crescimento espiritual para você. Conecte-se, venha participar conosco. E todo domingo, 18 horas aqui no templo e 18h20 pela internet. Venha participar conosco, venha se edificar conosco. Se você quer também, olha, pastor, sentiu o desejo de contribuir financeiramente com essa obra, ajudar a igreja aí nas suas despesas mensais, pagar o seu aluguel, quero entregar o meu dízimo, a minha oferta. Você pode enviar para a conta que está na sua tela aí, tem todas as informações. CNPJ da Igreja Batista do Coração. Tem aí o número da conta no banco, tem aí como você fazer. E se você está nos ouvindo pelo Spotify, você pode nos enviar um e-mail financeiro@igrejadocoração.com e nós vamos enviar para você por e-mail a forma que você pode contribuir para ajudar a saldar aqui as nossas despesas mensais. São muitas as despesas que uma igreja tem. E nós honramos essas despesas com os dízimos e as ofertas das pessoas que participam. Então você sentiu o desejo no seu coração de voluntariamente contribuir, fique à vontade para ajudar esta obra a se propagar, a prosperar. Tá bom? Que o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, seja sobre a vida da sua família, no nome do Mestre Jesus. Amém e amém.